A sociologia, ela é uma ciência e em seu início ela vai perguntar quais são as ciências empíricas que fazem prova da experiência e que poderiam servir de modelo, tomando emprestado alguns de seus arquétipos e reutilizando-os na análise social. É preciso dizer que uma nova ciência, sempre que ela nasce, ela se constrói copiando determinados modelos e rejeitando outros. A partir então do método adotado, formam-se as concepções das escolas sociológicas. Nós veremos duas dessas escolas, a escola francesa e a escola alemã, escolhendo para cada uma um dos seus fundadores, que serão Durkheim, Émile Durkheim para a escola francesa e Max Weber para a escola alemã. Émile Durkheim, ele adotará o modelo organicista, como Auguste Comte, um modelo que é o modelo das ciências naturais, como a química, a física, a biologia. E é o modelo que aderiu o maior número de sociólogos que queriam se distanciar do pensamento filosófico e literário. Assim, quando Durkheim constrói o seu pensamento sociológico, ele terá como arquétipo um modelo chamado modelo organicista. Isto é, ele vai pensar a sociedade através do modelo do corpo humano. Assim, ele falará de estados saudáveis, estados normais da sociedade e estados patológicos, quando a sociedade não está indo bem. Já Max Weber, da escola alemã, ele vai procurar estabelecer o seu modelo dentro do conceito da ciência histórica, considerando que essa ciência social anciã adquire finalmente todas as características de uma ciência de qualidade. Já podemos ver então a primeira divergência entre pais da sociologia, entre os fundadores da sociologia. E essa divergência vai gerar pelo menos dois conceitos dentro da hermenêutica sociológica, que são holismo e individualismo metodológico. O holismo vem da palavra grega holos, que significa todo. Esse método é um método objetivista. Ele visualiza aquilo que está no exterior. Ele coloca a estrutura social acima do indivíduo. Para se analisar a sociedade, Durkheim vai dizer que é preciso olhar a estrutura social e não a parte, não o indivíduo, porque essa estrutura social vai formar o indivíduo. Ou seja, quando um indivíduo nasce, ele nasce com um espaço a ser preenchido. E ele nasce dentro de uma sociedade que já tem seus valores e normas. Ele nasce dentro de uma família que tem os seus hábitos, a sua religião. Então, esses hábitos, essas normas, esses valores vão acabar formando, preenchendo o vazio do indivíduo e vão acabar formatando inconscientemente este indivíduo que reproduzirá esses valores, esses conceitos, essas normas e essas convicções. Por isso, nessa aplicação sociológica, o indivíduo é chamado de agente. Por quê? Justamente porque ele é impulsionado a essa estrutura social que o antecede a agir. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Nós temos também o individualismo metodológico,
isto é, o método a partir do indivíduo. Este é um método subjetivista. O indivíduo e não a estrutura social é o objeto a ser analisado. No individualismo metodológico, a sociedade é feita de indivíduos que constituem o seu todo. Logo, se nós quisermos analisar a sociedade, nós não podemos partir da estrutura social e sim colocar nossos olhos no indivíduo. Neste método, o indivíduo também nasce com uma estrutura, mas ele pode aceitá-la ou recusá-la e também mudar toda essa configuração social através da sua relação com os outros e da sua história que construiu nele valores e conceitos que ele carrega dentro dele. Sendo assim, o indivíduo ele se torna o centro da sociedade e como ele tem o primado sobre a estrutura social, ele será chamado de ator social, um ator que está na cena do social. Esses dois métodos falam de estrutura social. A estrutura social, ela é, na verdade, a arquitetura da sociedade que permitirá ao sociólogo conhecer a sua forma de organização. Essa estrutura, ela é representada por aquilo que nós chamamos de instituições sociais. Essas instituições sociais consistem numa estrutura relativamente permanente de padrões, de funções e de relações, onde os indivíduos realizam segundo determinadas normas sancionadas e unificadas com o objetivo de satisfazer as necessidades sociais básicas. Além, então, de terem suas próprias características, essas instituições sociais elas estão divididas por objetivo, por finalidade. Por exemplo, nós temos as instituições familiares, geralmente a primeira instituição da qual nós fazemos parte, que tem por objetivo na sociedade a reprodução, a manutenção da economia e a educação do indivíduo. Nós temos instituições de ensino empenhadas em disseminar o conhecimento, por exemplo, as escolas, as universidades, instituições religiosas que para os sociólogos elas servem para preencher as lacunas metafísicas da vida social, e instituições políticas, instituições de lazer, instituições econômicas. Então, cada uma dessas instituições possui seus objetivos e um comportamento específico gerado a partir de seus valores e também um tipo de organização estipulado por normas. Essas instituições sociais que formam a estrutura do social vão operar em cada indivíduo aquilo que nós chamamos processo de socialização. Esse processo começa desde o nascimento do indivíduo e não para jamais. Nós aprendemos a viver constantemente nesse processo de socialização, porque nós vivemos em sociedade e nós estamos interagindo a todo momento, se relacionando com ela, com cada indivíduo que pertence a essa sociedade, mas também com as suas instituições. Os códigos que nós aprendemos, as normas e os valores se tornam parte de nós. Essas normas e valores, elas são tão naturais como reflexos e nós os incorporamos de maneiras diversas. Por exemplo, por imitação, uma imitação mimética, quase que inconsciente. Nós aprendemos a andar por imitação. Inculcação, algo do exterior que vai sendo progressivamente internalizado em nosso espírito. Injunção, uma ordem, uma prescrição, até mesmo assimilação, quando há uma identificação com algum comportamento e você o reproduz conscientemente. Assim nós podemos ser tanto agentes, como dizia Durkheim, que recebem inconscientemente aquilo que nos oferecem as instituições sociais, quanto atores na cena social, como dizia Weber, porque nós podemos sempre fazer nossas escolhas diante daquilo que nos é apresentado pelas instituições. Mas o processo de socialização acontece de um jeito ou de outro, sempre pela interação com a estrutura social.